Boa noite a todos, boa noite crianças. Olha só, a tia hoje vai começar com o nosso bem-vindo. Lembra quando vocês nos ajudavam a dar as boas-vindas aqui a todos que vinham aqui a este lugar que a gente ama tanto, não é? Então, quero chamar a sua atenção para te lembrar de que Jesus ama tanto você. Tia Raquel está morrendo de saudade, tenho certeza que você também deve estar, saudade dos seus amiguinhos, não é? Mas eu quero te lembrar, lindos e preciosos do Senhor, de que Jesus tem um amor tão grande por vocês. Ele ama vocês e Ele disse que o reino dos céus é de vocês. Então que vocês continuem aí firmes no Senhor, continuem crescendo e lembrando todos os dias de quem Jesus é para você, o seu amigo fiel, o seu amigo verdadeiro, amém? Um beijo da tia Raquel. Amém, glória a Deus. Bom, queridos, sejam todos bem-vindos. Esse é o momento que nós separamos para poder juntos celebrar a nosso Deus, a quem nós tanto amamos, a quem nós confiamos todos os dias as nossas vidas, amém? Então, você possa mais uma vez chamar aí quem está perto de você, possa se alegrar conosco nesse momento precioso. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que os louvores que você vai entoar comigo essa noite possa encher a tua casa da presença de Deus, amém? Porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então celebre o Senhor comigo, cante e creia que Ele ouve e que Ele recebe o seu louvor, amém? Então que Deus te abençoe essa noite, abençoe toda a sua casa, que seja um momento de paz, seja um momento de refrigério na presença do Senhor, amém? Para você e toda a sua família. Vamos agora ler um Salmo 95, que diz: convide a louvar o Senhor. Convide todos comigo, amém? Diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, diga nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse ao povo de coração transviado: não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Bom, esse convite aqui que Davi faz, diz que nós devemos celebrar o rochedo, amém? O rochedo da nossa salvação. Que nós possamos aqui, como diz, saiamos ao encontro do Senhor com ações de graças, agradecendo ao Senhor com o nosso coração aberto a Ele, agradecendo por tudo que Ele tem feito, amém? E aqui diz também, porque Deus é supremo, Ele é Rei, não é? Acima de todos os deuses. Ele fez o mar pertence a Ele, e diz que nós também pertencemos a Deus, nós somos dele, Ele é o nosso Deus, e nós somos ovelha de sua mão. Você está nas mãos do rochedo, querido, você está nas mãos do rochedo da salvação. Então descanse, creia no Senhor e descanse,
que esse momento de culto você possa pensar nele, você possa se concentrar no Senhor, buscar a presença dele, mais do que tudo, que ele venha ao seu encontro para te abençoar e que você possa honrá-lo com a sua gratidão e a sua confiança no Senhor. Amém? Então vamos orar a ele. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nosso Deus, rochedo da nossa salvação, nós declaramos aqui palavras que está na tua palavra, e por isso sabemos que ela pode nos transformar. Nós oramos aqui conforme a tua palavra, Senhor, dizendo e declarando que nós somos teus, somos tuas ovelhas. E que grande privilégio há nisso, Senhor. Por isso estamos alegres. É por isso que há gratidão no nosso coração. É por isso que com ações de graças vamos ao seu encontro, nosso amado, para poder celebrar ao Senhor. Que nessa noite, então, o Senhor receba as nossas vidas no teu altar. Que o Senhor possa, Jesus, se alegrar conosco nesse momento, olhando para dentro dos nossos corações e vendo se há em nós, sondando, vê se em nós algum caminho mau, Pai, e guia-nos pelo caminho eterno, o caminho, Jesus, o único caminho que nos leva a Deus. Nós te agradecemos, te honramos, te pedimos que o Senhor mais uma vez atenda ao nosso clamor, continue cuidando de nós, continue, Jesus, tendo misericórdia de nós. A tua bondade é eterna e dura de geração em geração. Que possamos todos os dias estarmos ligados no teu trono, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te damos graças e te entregamos esse momento em louvor e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos ao nosso momento missionário, amém, querido? Olá pessoal, boa noite a todos, graça e paz. Hoje no nosso momento missionário eu vou trazer uma parte de um podcast que o Juninho me mandou, que eu sempre peço ajuda, né, para os conteúdos do momento missionário. E é uma entrevista, né, um podcast é uma entrevista que o André Aquino deu pro Douglas do Jesus Cop, quem conhece o ministério, né. E é um podcast grande e bem legal. Se vocês quiserem saber dele todo, eu tenho o link, o Juninho tem o link, só me pedir por WhatsApp que eu passo. Mas eu separei um trecho que ele fala de missões, o quanto que missões é importante para ele, não só para a igreja, o quanto é para sair do gospel, igual ele fala, assim, né? Eu lembrei da fala do nosso pastor Carlos, que sempre falou sobre isso também, né? Que a gente não pode ficar só no gospel, né? A gente tem que ir além disso. E se você não estiver envolvido, se a sua igreja não estiver envolvido com algum projeto missionário, ela não está cumprindo o seu papel, né? E eu acho que é por isso esse legado todo que a nossa igreja tem, graças a Deus, porque a gente sabe que isso é a alma, né? É o trabalho realmente, assim, da igreja, né? E essa semana a gente teve muitos testemunhos bons com questão de missão, porque o projeto Semear nada mais é do que uma missão, né? E todas as doações que receberam e poder fazer o bem para pessoas que estão mais próximas da gente, não só para as nossas crianças, né? De Uganda, que estão lá tão longe da gente, né? Isso é fantástico. Mas também de poder fazer bem para quem está perto. Então vocês escutem esse trecho. Mas quem quiser escutar inteiro, vale a pena, tá? Você ganhar, não é perder, ganhar esse tempo e assistir ele completo, tá bom? E boa semana a todos e que o Senhor nos guarde. Amém. Cara, por que é tão importante se envolver com missões? Porque o campo missionário vai ser o seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio para qualquer crente é o campo missionário. Porque, cara, beleza, Deus te chamou para ser um empresário, glória a Deus.
Só que se você só caminhar entre os reis e governantes, você nunca vai ver a necessidade que existe. Você nunca vai ver, cara, eu preciso ir para Shores, porque se eu viver ministrando igreja, a minha realidade vai ser gospel. Vai ser uma realidade que não é real. E é distorcida. Saca? Então... Não é nem Brasil, né? Exato, exatamente. Então, cara, eu vou ser uma bênção. Todo lugar que eu chegar, as pessoas vão querer tirar foto. Vão querer que eu ore por elas. Vão ouvir uma mensagem minha. Eu posso pregar essa mensagem 30 vezes. Em uma igreja, por 5 anos. Cada igreja eu vou é a mesma mensagem, mas é uma bênção, porque é a primeira vez que eles escutaram. Só que quando eu chego numa praça em Recife, onde as mães saíram para se prostituir, deixaram os filhos de 8 anos, e não é um, não são 2, não são 3, a gente contou mais de 30 na última vez que a gente foi, agora em janeiro. 30 meninos de 8 a 13 anos, não é tipo largado, é viciado, louco, já por cola. Assim, ó. Louco, você troca ideia com ele, ele não consegue te ouvir, de tão louco, chapado que ele tá. 8 anos. Que poder de escolha de vida esse menino tem? 8 anos já sendo viciado em cola. Ah, André, mas isso aí é para os missionários. Cara, eu não consigo ver isso em nenhum lugar da Bíblia. Porque Jesus era movido por compaixão, né? Jesus disse, agora toda a autoridade que eu recebi, eu dou para vocês. Então vão. É para todos, né? Então assim, o grande ponto do Som do Reino e o que eu tento carregar com a minha vida é, galera, pregação do evangelho não é só para evangelista. Nós todos somos missionários. Spurgeon disse, Deus teve apenas um filho e fez dele um missionário, né? Então, eu falo isso, por favor, se engajem, vão. Eu não falo sobre dar dinheiro, eu falo sobre ir, né? Você já foi lá, cara, você sabe como a gente é transformado estando lá, quando a gente vê necessidade. Se todo mundo que tá ouvindo esse podcast puder guardar uma coisa, eu falo do fundo do meu coração, em nome de Jesus, se envolvam com um projeto missionário. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
isso também. E ela diz o que dizer quando Ele vem. Porque quando você deseja o Espírito Santo, querido, Ele vem até você. Ele não resiste a um coração contrito, quebrantado. Amém? Então, que você possa dizer palavras de amor a Ele. Palavras que estão no seu coração, só Ele sabe. Mas declare, declare, Ele te ama. Amém? E diga que Ele é bem-vindo. Mais uma vez. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu olho venha nos ungir. Parabéns, Senhor. E com teu fogo vem nos batizar. Parabéns, Senhor. E com teu fogo vem nos batizar. E com teu fogo vem nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. E com teu fogo vem nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. 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 E com
Jesus.
ser firmes até o fim, Senhor. Até o fim. Até o dia em que o veremos face a face. Até o dia em que veremos aquele que nos criou. Para a honra, para a glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos ajuda-nos, Pai. Sabemos que a tua palavra diz que no mundo para aflições, mas contigo temos bom ânimo. Contigo temos bom ânimo, Senhor. Porque o Senhor venceu e nós vencemos também. Nós vencemos também, Jesus. Aleluia. Nós declaramos aqui a nossa dependência do Senhor. Por isso cantamos que tu és bem-vindo em nossa casa, nosso coração, nossas vidas. Porque nós precisamos de ti. Não somos nada sem ti. Mas contigo podemos todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Aqui dentro pode abaixar um pouquinho, tá? Estou um ambiente aqui. Pode baixar um pouquinho. O pessoal aí está nos escutando bem. Igreja, muito feliz de estarmos aqui mais uma noite para celebrarmos um culto ao nosso Deus. E dizer que realmente precisamos dele, que dependemos dele, que sem ele nada somos, nada podemos fazer. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo ele continua sendo bom. Aleluia. Glória a Deus. Junte-se a nós, irmãos, em oração, mais uma vez, para que o nosso Deus esteja nos guiando, uma mensagem que vem direto do trono dele. Pai, nós te louvamos, Deus. Quão maravilhoso é, ó Deus, podemos prestar culto a ti, louvar, engrandecer o teu nome, ó Deus, entoar cânticos a ti, ó Pai, dizer que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, ó Pai. Ó Deus, como é maravilhoso, ó Deus, como cantamos aqui, ó Deus, quando a tua presença vem, ó Deus, inunda o nosso ser, ó Pai, inunda os nossos corações, ó Pai. Quão alegre ficamos, ó Deus, ó Pai, ficamos extasiados, ó Deus, com a tua presença, ó Deus, falando em nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, continue falando conosco, ó Pai, nessa noite. Fale ao coração de cada um que nos assiste, ó Pai, seja agora ou seja em outros momentos, ó Deus. Espírito Santo, mistura as tuas palavras com as minhas, que a mensagem venha direto do teu trono, Deus, para falar aos corações de todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem, ó Pai. Em nome de Jesus, vá ao encontro da necessidade de cada um deles, ó Pai. É isso que te pedimos, oramos a ti, ó Pai, que o teu agir, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, seja real, ó Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos a ti, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Que
que o teu conforto seja sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esteja abrindo sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 11. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu quero falar de algo que essa semana foi muito falado, né? E se possível, abra para a gente Romanos 1 na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Né? Que não é tão nova essa tradução, que já tem mais de 50 anos. Aleluia. Deixa eu trocar aqui, ó. Água, water. Water ice. Não é assim que fala, né? É assim? Temos um tradutor aqui. Amém? Isso era uma coisa importante que nós precisávamos fazer, né? Que a palavra de Deus, ela atravessa fronteiras, né? Nós podíamos legendar em inglês, né? Ó, hein? Seria uma boa. Amém? E hoje nós vamos falar isso que apareceu aí na tela. Coloca de novo para nós, Ju. Liberdade de fé. Amém? Vamos ler aqui e vamos falar sobre isso. Amém? Romanos 1, versículo 11 e 12, começando aqui, a nova tradução da linguagem de hoje. Pois eu quero muito vê-los. Ele está dizendo aqui é Paulo. A fim de repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Amém? É disso que eu quero falar hoje. Liberdade de fé. Amém? Essa semana chegou um debate muito forte, que aliás começou no domingo de Páscoa, a respeito, obrigado, a respeito da liberdade de culto, né? Do poder ou não abrir cultos presenciais, respondendo a todas todos os protocolos sanitários, né, que são exigidos: distanciamento, uso de máscara, álcool gel, medição de temperatura, né, 25% da capacidade. Para os irmãos terem noção, nós não conseguiríamos atender a isso, porque só nosso grupo, entre louvor, mídia, para poder realizar o culto, ou seja, para poder estar fazendo, aqui agora nós estamos num corpo reduzido, só é permitido 6 pessoas, nós estamos aqui exatamente em 6 pessoas, né? 3 vocês viram aqui para fazer o louvor, e mais 3 da multimídia, Pedro, Maico e Júnior, né? Está aqui hoje. Só que se nós pudéssemos fazer culto presencial, para os irmãos entenderem, nós teríamos aqui mais ou menos quase 20 pessoas, entre mídia e pessoal do louvor e obreiros e assim por diante. Nossa capacidade aqui, vamos colocar uma capacidade tranquila e adequada, seria 100 pessoas. 25%, 25 pessoas. Ou seja, conseguiríamos colocar mais 5 pessoas na nossa igreja, pelo motivo de já terem as outras 20 aqui. Então, ou seja, ficaria inviável para nós. Mas enfim, o que eu quero falar hoje é sobre liberdade de fé, independente de igreja fechada, templo ou não. Amém? Uma coisa que eu quero que os irmãos tenham conhecimento, eu creio que muitos tenham, mas eu quero aqui enfatizar isso para falar o que a nossa Constituição Federal, que é onde as leis são baseadas, ou seja, é o nosso máximo de lei, que é o que deve ser seguido, melhor assim dizendo. Eu vou falar assim de uma forma um pouco fácil de entendimento, né? Até porque eu não sou nenhum advogado, nem juiz, não tenho muito conhecimento a respeito de como indagar ou como explanar isso, melhor dizendo, tá? Mas a Constituição Federal, ela foi feita para ser seguida, ponto, tá? E no seu artigo 5, inciso 6º,
diz o quê? Que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Pastor, onde está escrito isso? A nossa Constituição Federal, lá de 88, que comanda, posso dizer assim, né, que dá base para todas as leis do nosso país. Mas espera aí, pastor, se aí está dizendo que o culto é livre, o seu exercício, e por lei aqui é garantida a proteção aos locais de culto, por que estão sendo fechados? Né? Por que não estão sendo permitidos a realização de cultos presenciais, mesmo que com todos os protocolos sendo seguidos? Tá? Porque isso é política, irmãos. É isso que... E aqui eu quero que me entendam. No momento que eu estava elaborando essa palavra, que Deus foi falando ao meu coração a respeito disso, eu sentia muito meu coração assim, para que Deus guiasse as minhas palavras para me falar da melhor forma possível, para que todos entendam, tá? Aqui nós não estamos colocando aqui a respeito de vida ou morte, né? Pastor, mas do jeito que está a pandemia, como a gente vai ter culto presencial? Irmãos, nós fazemos tantas outras coisas piores do que somente um culto presencial, muito piores, né? É que você está numa cidade pacata, Votuporanga, mas olha para as grandes capitais, São Paulo, por exemplo, quando a pessoa tem que sair da sua casa, às vezes 3, 4 horas antes de entrar no seu trabalho, pregar 3, 4 tipos de transporte diferentes, nesses 4 transportes, e ter o contato, porque não tem como ter espaçamento, né, distanciamento entre as pessoas. Quantas pessoas ela encontra nisso? E ela faz isso por quê? Porque é necessário ela buscar o pão dela de cada dia. Ela precisa disso. Isso é essencial na vida dela, porque ela precisa trazer alimento para dentro da casa dela. Amém? Só para os irmãos entenderem. Então, ou seja, ela enfrenta uma guerra muito pior do que, logicamente, entrar num culto, numa igreja onde as pessoas estão longe uma das outras, estão usando máscara, não tem toque, tem álcool gel, tem medição de temperatura. Mas, enfim, o que eu quero falar hoje aqui é exatamente isso. Do que depende a sua fé? A sua fé depende daquilo que os políticos propõem para você, daquilo que o pastor propõe para você, daquilo que a igreja se ela esteja aberta ou fechada. Irmãos, e nós precisamos entender que a fé de cada um de nós não é igual. Nós não podemos medir com a mesma régua a fé de cada um. Uns sentem necessidade de estarem aqui. Eu, mesmo amando tecnologia, né, transmissão, para levar isso, graças a Deus, né? O pastor Carlos já tinha essa visão e eu fui em busca disso, junto com os meninos aqui, nos aperfeiçoando para levar o melhor para a sua casa. Mesmo com isso, irmãos, pastor, o senhor gosta? Não. Porque a transmissão é um instrumento para andar junto com o presencial. É para aqueles que não podem estar aqui, estarem assistindo, às vezes de outro país, de outra cidade, enfim. Eu queria que vocês estivessem aqui, junto conosco. Faz muita falta, irmãos. Não temos essa proximidade, nós vamos ver isso aqui hoje. Amém? Só que nós temos que entender que nossa fé não pode depender de coisas externas, daquilo que acontece ao nosso redor. Amém? Muitas pessoas queriam estar aqui, outras não ligam, se sentem muito bem em casa, e até quando volta o culto presencial não volta para a igreja, continua ficando em casa. Pastor, a fé dela é maior, é menor? Não tem isso, não tem como medir. A fé de cada um busca e encontra como que é, né? Hebreus 11:1, muito conhecido, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Amém? Qual que é a certeza de que esperamos, irmãos? Creio que você tem essa certeza. Se não tiver, nós precisamos realmente orar por ti e falar ao seu coração, e em nome de Jesus, essa noite você vai ter essa certeza ao final. Qual é a certeza que nós esperamos? A volta de Jesus. Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Aquilo que nós não vemos, mas nós temos certeza que há de acontecer. Amém? O que acontece? Essa semana foi levado ao Supremo Tribunal Federal, né? Aos 11 ministros lá, levaram para o plenário um pedido de abertura dos cultos presenciais das igrejas, né? Respeitando, eu quero que bem dizer, né? Isso aqui não é para afrontar a pandemia, pelo contrário. Acho que se você é crente de verdade, cristão, você entende o que eu vou dizer, tá? Isso é simplesmente para exercer a nossa fé, para ter a nossa liberdade de fé assegurada, como diz a Constituição. Então, ou seja, nada mais esperaríamos, né, senão o cumprimento da Constituição, coisa que não foi feita, né, e que não será feita. Então, irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou criticar, mas pastor, o senhor não fica indignado? Como eu fico, irmãos? Mas presta atenção, não adianta nós discutirmos de liberdade, de fé, com pessoas céticas, com pessoas que não creem. Então não adianta você discutir com ela sobre liberdade de fé, se ela nem num culto vai, se ela nem crê em Deus. E eu quero que eu traga aqui para nós, 1 Coríntios 1, tá? Aí já pode colocar na versão revista atualizada, por favor. 1 Coríntios 1, capítulo 1, né? Versículo 18. Presta atenção que a Bíblia diz, por isso que eles não entendem. Eles falam assim, não, para que a igreja não é essencial, a igreja não precisa estar aberta, ou seja, a sua fé que se dane. Olha o que a Bíblia diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, a liberdade de fé não é necessária e tampouco é essencial para aquele que não crê. Nós tivemos o AGU, advogado-geral da União, né, que por sinal é pastor, mas ele defendeu claramente, baseado na palavra de Deus e baseado na lei, tá? Baseado na Constituição a respeito da fé, né? Até um advogado também católico, ele disse a seguinte frase, né? Trazendo para o catolicismo, né? Que no catolicismo existe a Eucaristia, que nada mais é tomar a ceia, que é o que nós fizemos domingo passado. Ele falou assim, foi engraçado isso, né? Não existe Eucaristia por fibra ótica. Irmãos, essa frase foi um tanto assim, sarcástica, né? Mas
real, né? Nós fazemos a nossa ceia, você na sua casa toma a sua ceia junto conosco, mas irmãos, eu quero que você, se você puder, se você estiver nos assistindo pelo Facebook, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, eu quero que você coloque aí, escreva no comentário aí, tá? Você sente falta dos seus irmãos? Eu escreveria assim: eu sinto. Então, se você sente, escreve aí: eu sinto falta. Porque não é a mesma coisa, irmãos, de participarmos da ceia virtualmente como presencialmente. Não é, irmãos. Não é. Uma coisa que eu oro a Deus é não que venha acontecer comigo, mas eu oro para que não aconteça com a sua vida, né? Porque nós estamos sempre aqui, mas eu quero que não aconteça com a sua vida, que se torne algo normal você cultuar a Deus sentado no sofá. Porque nós precisamos cultuar a Deus como Ele merece ser cultuado, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Amém? Então que nós possamos, assim que for liberado, dentro de todos os cuidados, amém? Tem que usar máscara, use máscara. Tem que usar álcool gel, use álcool gel. Tem que medir, mede a febre. Tem que ser distanciado. Mas quando puder, irmãos, que você tenha o prazer de estar aqui conosco. Amém? Eu quero que vocês interajam conosco, amém? Ao longo do culto. Escreva aí no chat. Acho que é um momento de interação da igreja, porque nós estamos tanto tempo longe, já faz mais de 1 mês e meio. Nós estamos fazendo culto online aqui, irmãos, é tão chato, desculpe, ter que falar olhando para a câmera. É tão gostoso quando você fala olhando para os rostinhos, sabe? Para as pessoas, falando diretamente, sabe? Você interagindo com os irmãos, né? Eu vou olhando aqui para os lados, eu vou até lembrando quem senta aqui, sabe? As pessoas, né? Aqui na minha frente sentava sempre o Rodrigão, né? Que é difícil de olhar para ele, né? Pequeno, né? Menino. Sentava aqui na frente, né? Sentava, né? O tio Giba ali, a Carol, né? Ainda senta, tá? Pela fé, tá um pouquinho só lá por força maior, né? Força do STF. Deus o tenha. Não que, né? Mas tem as pessoas aqui, né? Aí ficava aqui meu pai, minha mãe, aqui. Aí ficava aqui a mãe Patrícia, né? Tô olhando para essa câmera agora? Aqui, ó, a mãe Patrícia, o pai Guilherme agora, né? Da Mel, a Raquel, a Fernanda. Eu vou lembrando de alguns, irmãos, tá? Devo citar seu nome, não tem problema não, o pastor é fraco de cabeça. Mas ficava aqui as pessoas, e você ia pregando e conversando, né? O nosso militar aqui, o Léo, ficava aqui, nesse canto aqui, ó. Fica ainda, né? Só um tempo, tá? E é tão bom isso, conversar com as pessoas. Amém? Uma coisa que eu pergunto para você, a sua fé, ela pode ser cerceada? Pastor, pode, que o STF fez isso. Não, irmãos, não pode. Porque a fé não é aquilo que está aqui, é aquilo que está aqui. Então ninguém pode cercear. Porque se pudesse, presta atenção, nós nem Novo Testamento teríamos, nós nem saberíamos o que aconteceu com Jesus. Por quê? A fé dos nossos irmãos, Paulo, João. Aliás, irmãos, eu coloquei para vocês no grupo, se puderem, por favor, assistam. Uma série maravilhosa. Já fizeram muitos filmes, novela até, sobre Jesus, mas, irmãos, essa série é espetacular. The Chosen. Que significa, Michael? Os escolhidos. Certo? Maravilhosa. Conta não somente do ministério de Jesus, mas das pessoas que ali fizeram parte, né? Da Maria, que era possessa e foi liberta por Jesus, de todos os discípulos ali, né? Mateus, o cobrador de imposto, que se arrependeu, converteu, se virou discípulo de Jesus. Irmãos, não vou dar muito spoiler não. Assista,
tá? Mandei para você. Como que assiste, pastor? Você tem que baixar o aplicativo lá. Estou até fazendo propaganda para os meninos. Irmãos, eles fizeram a série mediante a doações. Não foi uma TV que pagou para eles, não foi um grande estúdio de produções, não. Foram recebendo ações e uma produção fantástica, uma imagem muito boa, né? Muito bom mesmo. Então, baixe o aplicativo, vai lá no Play Store ou na Apple Store e baixe lá The Chosen, tá? Isso, aqui, ó. O Juninho já foi rápido e colocou para nós, desse jeito aqui, ó. Coloca lá, vai aparecer o primeiro que aparecer lá, você baixa e nesse aplicativo é o aplicativo do The Chosen, você consegue assistir lá. Irmãos, nossos irmãos dessa época, né, Paulo, o apóstolo Paulo, João Batista, né, o Mateus, o próprio Mateus que escreveu o livro dele, né, do evangelho, o primeiro evangelho de Jesus, segundo Mateus viu, presenciou e escreveu, né? Irmãos, eles foram perseguidos, eles tiveram não só a fé cerceada, mas eles estavam proibidos de falar o nome de Jesus. Nós não temos isso aqui. Nós estamos proibidos de abrir as portas aqui para que as pessoas entrem para cultuar a Deus. Pastor, é essencial? Já falei, mas está proibido. Então vamos seguir o que eles estão falando. Mas a minha fé, independente se eles chegarem aqui dentro e falar assim, o senhor não pode falar mais o nome de Jesus, não pode proclamar o nome de Jesus. Eles podem falar isso, mas a minha fé não depende desde aquilo que eles falam. A minha fé está dentro de mim, daquilo que eu creio e acredito. Paulo foi preso, vou falar sobre isso aqui. Ou seja, o externo, que eu disse, pode até proibir, mas aquilo que tem aqui dentro de mim, irmãos, que tem dentro de você, ninguém pode cercear, ninguém pode tirar a tua fé, a não ser que você deixe, a não ser que você permita isso. Amém? Então, ou seja, é algo que vem dentro de mim, e independente daquilo que aconteça ao meu redor, daquilo que aconteça com a minha vida. Amém? Vou contar uma historinha, que hoje, graças a Deus, está tudo resolvido. Mas quando eu me converti, quando eu fui convertido pelo Evangelho de Jesus, melhor dizendo, né? Irmãos, eu enfrentei um pequeno problema dentro da minha casa, né? Por quê? Porque eu era músico secular e eu deixei a vida de músico secular para me entregar a Deus e fazer aquilo que Deus queria, né? E meu pai, não por maldade, não, porque ele achava que não era necessário eu largar a música secular para poder também cultuar a Deus. Enfim, tivemos um desentendimento, mas rapidamente Deus agiu na nossa família. Hoje meu pai é batizado, né? Hoje meu pai é obreiro aqui da nossa igreja, né? Amém, nos ajuda bastante aqui. Mas tendo essa divergência, presta atenção, meu pai é uma pessoa que eu tenho como referência na minha vida, e às vezes algo que ele falava me atingia muito. Por quê? Porque ele era a minha referência, é a minha referência como pai. Então, ou seja, eu poderia ter a minha fé, sabe, ali de um certo modo enfraquecida. Você quer saber? Olha o que aconteceu, né? Irmãos, uma coisa errada que acontece com muitos, às vezes está acontecendo na sua vida. Eu comecei na igreja e agora parece que as coisas estão entornando para o meu lado. Eu comecei a fazer isso para Deus. Irmãos, não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com as forças que não querem que você esteja na igreja, que não querem que você converta o seu coração a Deus. Tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com a sua posição e com a sua fé. Amém? Porque as pessoas começam a colocar o dedo na igreja. Depois que eu comecei na igreja, então, ou seja, a igreja é culpada. A igreja não é culpada. A nossa posição de fé em querer aceitar Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nos batizarmos, lógico que muitas coisas vão acontecer. Você acha que o diabo vai, olha lá, né, um filho meu.
Porque quando a gente não está com Deus, ou seja, não tem como não ficar no meio do muro. Se não serve a Deus, serve ao diabo. Isso é automático. Tá? Não tem como. Você fica, eu não sirvo nenhum dos dois. Alguns você serve. Se não está servindo um, está servindo o outro. Ou seja, sabe que o diabo fala, lá, sabe? Uma ovelhinha minha, um bode, né? Tem que falar assim, não ovelha, um bode. Um bodezinho meu lá, agora está aceitando Jesus. Vai, né? Engraçado que vai falar até assim, vai com Deus. Você acha que o diabo vai ficar alegre? Lógico que ele vai fazer de tudo. O diabo, ele já sabe que o inferno foi feito para ele. Ele já sabe que o destino dele é um inferno. Então o que ele quer fazer? Levar o máximo de gente possível com ele. Então quando nós tomamos a nossa posição e queremos ter uma vida com Deus, logicamente o diabo se volta contra isso. Quando eu não estava na igreja, parece que as coisas até iam um pouquinho melhor, né? Não tinha perturbação. Logo, você já estava jogando do lado do time dele. Agora que você quer trocar de time, ele quer o quê? Que você não faça isso. Entende? Presta atenção. A nossa fé, e principalmente pessoas que estão na nossa família, que nós amamos, quando falam alguma coisa, machuca muito nossa vida. Machuca muito o nosso ser. E isso pode enfraquecer a nossa fé. Mas presta atenção. Nós devemos permanecer firmes. Amém? Não podemos permitir que o externo prejudique a nossa fé. Amém? Nós temos que fazer o contrário. Assim, se eu vou, você também vai comigo. E eu arrastei pai, mãe, veio tudo para a igreja. Veio todo mundo. E todo mundo está aqui hoje, né? A mãe é diaconisa, o pai é obreiro. Hoje nós estávamos lá no recanto fazendo um sistema de irrigação lá. Depois nós vamos automatizar esse sistema. E eu já estou com planos em nome de Jesus. Não sei daqui quanto tempo, mas eu vou restabelecer os meus joelhos e eu vou voltar a jogar bola. Glorifica, igreja. Amém. O pai e a mãe em casa tá assim, né? Voltar a jogar bola. Quebrar de novo. Vamos consertar aqui os joelhos aqui. Amém? E vamos voltar a fazer exercício. Amém? Irmãos, o externo não pode atrapalhar a nossa fé. A nossa liberdade de fé não pode ser atrapalhada por aquilo que acontece ao nosso redor, independente se fecham ou deixam aberta a igreja. Amém? E, nossa, é uma briga. Você vai vendo as coisas, né? Você vê, de 11 ministros, 9 voltaram a favor dos decretos que impedem a abertura da igreja. E deixa eu te falar uma coisa. A igreja, já preguei sobre isso, é extremamente essencial agora na pandemia. E agora as pessoas estão desanimadas, estão depressivas, porque não podem trabalhar, porque não podem trazer sustento dentro de casa, ou porque não podem estar na igreja. E a igreja é essencial nisso. Amém? Irmãos, isso é pesquisa, é estatística. Muitas pessoas, antes de cometerem suicídio, procuram, às vezes, um pastor, um padre, né? Um líder religioso, para poderem desabafar, falar, pelo menos tentar amenizar a sua dor. Mas a igreja está fechada, né? A igreja está, ou seja, no domingo, às vezes ela quer entrar numa igreja para ver se houve alguma coisa que vai mudar a vida dela, e muda, que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela é viva, ela é eficaz, ela faz ali acontecer na vida da pessoa. Você pode pregar hoje, daqui meses ou anos, aquilo vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Você fala para uma criança hoje, daqui 10 anos, 15 anos, ela vai lembrar do que a palavra de Deus foi plantada na vida dela, pode fazer com ela. Então é essencial, é extremamente essencial. Eu já falei isso uns domingos atrás. Nós estamos com tanta amor a viver, sabe, a vida, quer dizer, desculpa, sabe, e não querer, meu Deus, e agora vai descer, sabe, irmãos, mortes estão acontecendo, e infelizmente muitas mortes, se a gente parar para questionar Deus, mas Deus, por que disso, sabe, por que, Senhor, sabe por quê?
Porque nós pensamos ainda que a nossa vida não é eterna. Porque nós pensamos que a nossa vida é só esse mundo medíocre, sofredor. E por isso, sabe, lamentamos, e as pessoas só contam mortes. Oh, morreram tantos, tem tantos contaminados. É dolorido, irmãos? Lógico que é dolorido. Perder alguém que você ama, que está ali sempre contigo, é dolorido? É extremamente dolorido. Mas eu quero dizer algo para você aqui, trazendo nossa memória o nosso pastor Carlos. Irmãos, o nosso pastor Carlos não tinha medo da morte, como muitos de nós temos. Como de muitos de nós temos pavor, somos apavorados. Ele não tinha medo da morte. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza de que ele estava cumprindo a missão a qual lhe foi incumbida. Ele tinha certeza de que daquilo que ele fez em vida foi aquilo que Deus pediu para ele fazer. Ele tinha plena certeza disso. Mas sabe por que muitas vezes nós temos pavor de morrer, temos medo da morte? Porque sabemos que não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então para tudo que você está fazendo hoje e se volte para Deus. E no seu coração comece a indagar e comece a ter essa intenção em realizar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Nós precisamos parar toda essa loucura. Mas peraí, eu estou dentro do propósito de Deus, eu estou dentro da vontade de Deus. Sabe por quê, meu querido? Aconteça o que acontecer, presta atenção, nós estamos sobre a direção e governo de Deus. Amém? A morte é uma passagem, mas é muito difícil entender isso, irmãos. Eu até compreendo a sua vida, é muito difícil de entender isso. Mas presta atenção, a nossa vida não se resume a simplesmente a esse corpo mortal que veio do pó e para o pó volta. A nossa vida está na nossa alma, que foi criada para a eternidade. Então, querido, se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus hoje na sua vida e comece a entrar no plano de Deus que Ele tem preparado para a sua vida hoje. Amém? Sabe, tudo que está ao nosso redor, tudo aquilo que nós queremos, parece que nós queremos resolver tudo de uma vez. Ai, isso aqui agora. Ai, isso aqui agora. Agora isso aqui, sabe? Isso nos deixa doido, né? A ansiedade corrói muita gente. Sabe por quê? Antes mesmo de acontecer, a pessoa já fica pensando como vai ser. Isso não é fé, isso é ansiedade, tá? Porque a fé nos deixa tranquilos em vez de apavorados. E é isso que nós temos que exercitar na nossa vida. Fé. A ansiedade é isso, sabe? Ai, meu Deus. Ai, olha. E agora, né? E agora? O que eu vou fazer com isso? Nem aconteceu. Sofrer antecipadamente é ansiedade, não é fé. Pastor, e como que eu posso me livrar disso, irmãos? Uma conversa, sabe? Um bate-papo descontraído, sabe? É uma conversa com pessoas que você ama, da sua família, e principalmente a palavra de Deus e oração. Principalmente isso. De entender isso. De saber que isso é essencial na nossa vida. Amém? Então as coisas externas não podem atrapalhar a nossa fé. Romanos 8, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Eu estou pulando o zoo aqui, tá? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, vida, anjos, principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, qualquer outra criatura poderá, nada que está externo, poderá me separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? A palavra é alimento, mas eu preciso crer que ela me alimenta, que ela me dá aquilo que eu preciso. Amém? Não tente resolver tudo de uma vez, não. Resolva uma coisa. Deu certo, parte para a segunda coisa. Amém? Por isso que isso é importante. A comunhão é importante. Amém? Ficamos indignados por nos impedir de fazer culto? Ficamos, mas não desanimados. Fé e comunhão andam juntas. Fala para mim, escreve aí no comentário se quiser. Está sentindo falta do seu irmão? Sabe? Aquele seu irmão, você gosta de estar junto, de conversar, de dar risada com ele. Ele fala com uma piada, né? De vez em quando sem graça, mas por amor você dá risada, né? Tem os irmãos aqui da igreja, vem com as piadas, algumas piadas muito legal, muito, muito bonita. Bonito não sei, mas que dá risada, né? E gosta de fazer os outros dar risada. É muito importante. Os irmãos que cozinham maravilhosamente bem, que fazem comida para os irmãos. Amém? Irmãos, ó, mas segura aí, que está passando e vai passar. Amém? Nosso recanto lá, nós estamos trabalhando nele. Nós vamos deixar ele bonitão, lindão, já está bonito, está com umas árvores bonitas lá, o gramado lá bonito. Para quê? Para receber vocês lá. Para quando tiver todo mundo vacinado, a gente fazer uma comida gostosa lá e todo mundo lá em comunhão, e nadar na piscina, e jogar um futebol, né? Jogar um vôlei, enfim, está todo mundo lá reunido. Amém? Com a bênção e com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Vamos até o 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Aleluia! Isto é, só para entender, irmãos, Jesus, quando foi crucificado e morreu por nós, o véu, sabe o que é esse véu? Tinha um templo, aí tinha um véu, que separava o Santo do Santo com o outro lugar, né? Não vou explicar aqui certinho como que é. Ou seja, depois do véu, era onde estava a presença de Deus. Depois do véu. Sabe o que Jesus fez? Ele rasgou o véu pelo seu sacrifício. Ou seja, a presença de Deus foi liberada. Ou seja, um véu tampava. Jesus tirou o véu. E a presença de Deus foi liberada a todos nós. Então vamos continuar aqui, só para você entender isso aí. Amém? Vamos começar lá de novo. Ó. Tendo, pois, versículo 19, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia aqui, não sei se está na sua versão aí, com D maiúsculo, está aí com D maiúsculo? Que o dia, o que é? O dia do Senhor, o dia que Ele vem buscar a sua igreja. Então o que Ele quer encontrar? A sua igreja em comunhão. Amém? Uns com os outros, fortalecendo o amor uns dos outros. Amém? A fé uns dos outros. Meu irmão, quando você está aqui, a minha fé é fortalecida por você. Amém? Com a tua presença aqui, que juntos o amor de Deus é derramado. Diz lá no Salmo 133, né?
que a bênção do Senhor é derramada na comunhão dos irmãos. Estou falando aqui na minha versão. Mas é isso aí. Abre lá, abre Salmo 133 aí. E vai que eu falo besteira aqui. Então vamos comprovar na hora, ao vivo. Amém? Olha lá, ó quão bom e agradável viverem os irmãos, bonitos irmãos. E como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o vale de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena, ali, aonde? Na comunhão. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Diga amém aí. Coloca, participe conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coloca as mãozinhas assim, ó. Aleluia. Amém. Paulo, irmãos. Enquanto eu for falando, vai colocando, vai escrevendo. Tem um delayzinho, né? Até chegar, os irmãos. Irmãos, Paulo foi preso por sua fé. Porém, ele sabia que cadeias humanas não o impediriam de quê? De exercer a sua fé. Olha que coisa. Paulo teve externamente a sua fé cerceada, foi preso, mas esse cerceamento não o impediu de exercer a sua fé. Isso é loucura, isso é loucura. Vem aqui comigo, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Presta atenção, eu vou falando o versículo e vou conversando com os irmãos. Olha o que ele diz aqui, ó. Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nosso corpo, presta atenção, é um corpo corruptível. Viemos do pó, vamos voltar para o pó. Mas presta atenção, para entendermos que a excelência de Deus, sabedores que o nosso corpo não presta, Deus age por meio e através de nós. Para nós entendermos que é dele que vem as coisas, não é de nós. Então quando eu falo para você, ame o teu próximo, presta atenção, você sozinho não consegue, mas Deus através da sua vida, aí vai. Está entendendo? Então fala, Deus, ora sim, Deus, não estou conseguindo amar essa praga. Pastor, pode orar assim? Ora, não sei se Deus vai responder. Estou brincando, Deus responde. Deus sabe que a Bíblia mesmo diz que nós não sabemos orar como convém. Senhor, eu não consigo amar, mas eu preciso. Eu tenho que amar. Portanto, Senhor, me ajuda a amar o meu próximo. Não fala praga não, fala próximo. Deixa a praga para você só. Ora. Sabe por quê? Porque Deus vai agir na sua vida. E você vai conseguir enxergar nesse próximo aquilo que você não enxergava. Porque quando a gente não quer amar, a gente só enxerga defeito. Olha lá, tá vendo? Existe errado. Como se a gente fosse totalmente perfeito. Definir. Não somos. Nós somos falhos. Mas nós temos que olhar para o nosso próximo, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Amém? Está me entendendo, irmãos? Continuando. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Está acontecendo um monte de coisa. E o negócio parece de cabeça para baixo. Uma bagunça. A gente olha, aquele que votou não pode fazer alguma coisa porque o judiciário impediu ele, e depois o que votou faz alguma coisa, aí o judiciário vai lá e impede ele de fazer. E custou uma frase essa semana que tá bem o que acontece. Não são mais os governantes que governam, é o judiciário. Então o judiciário vai lá e fala, fecha, lockdown. Aí o governante fala, não, vamos abrir, porque as coisas estão melhorando, vamos abrir devagarzinho. Aí o judiciário fala, não, por amor à vida. Até parece que ele tem amor à vida. Nada. Né? O salarinho está lá caindo na conta dele, para ele tanto faz, tanto fez, se abrir ou fechar.
né? Fecha, abre, fecha. Não sabe o que faz. Tá essa loucura, sabe? Parece que tá tudo de cabeça. Aconteça o que acontecer, irmãos. Está dizendo aqui, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos. Liberdade de fé é cerceada, fecha a igreja, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Essa é a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, nós estamos lá, firmes e fortes, não pela nossa força, mas por Ele. Amém? E agora, para acabar, 2 Coríntios, lá no mesmo capítulo, desce lá para o versículo 16. Amém? Por isso, não desanimamos. Amém? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior, oh Jesus, amém, dá uma glória a Deus pela palavra de Deus, que Ele é maravilhoso, e eu fico maravilhado com ela. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! Amém! Posso ouvir um amém aí? Escreve aí, vai deslizando aí. Amém, 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 amém. Vamos participar. Amém? Estamos acabando aqui. Nós não podemos ter comunhão presencial que seja comunhão. Como que eu posso colocar aqui? Chateal. Do chat. Oh Deus. Ah, Jesus. Irmãos, como eu estou sentindo a tua falta. Nossa, como eu estou sentindo. De estar aqui perto, sabe? De ter essas portas abertas. Nós estamos com as portas fechadas aqui, para nem perturbar o vizinho, sabe? Mas como nós queremos ter você aqui o mais rápido possível. Amém? Então nós vamos orar agora, para que a nossa fé seja fortalecida, que nada externo possa cercear a nossa liberdade de fé interior. Amém? Vamos orar para que essas vacinas sejam aceleradas. Amém? Que o mesmo que foi entregue seja o mesmo aplicado. Amém? Estão entregando vacina, então vamos aplicar. Vamos vacinar o povo. Amém? Vamos orar por isso. Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar pelas famílias que perderam entes queridos. Amém? Se junte a nós oração. Se você conhece alguém que está enfermo, ore conosco. Amém? Que a sua oração, diz a palavra, a oração do justo tem muito poder, tem a sua eficácia. Então ore conosco. Se você conhece alguém que perdeu um ente querido, que perdeu um familiar, ore para essa família. Peça o consolo de Deus. Amém? Vamos fazer isso juntos. Você aí da sua casa, eu daqui. Nós temos certeza que Deus nos ouve. Eu creio nisso. Amém? Então ore conosco. Pai, nós levantamos agora um clamor a Ti, Senhor, para que o Senhor, Deus, nos ajude em nossas fraquezas, ó Pai, para que a nossa fé, Senhor, seja aumentada pelo poder do Teu amor exercido em nós. Pai, em nome de Jesus, nos ampara, ó Deus. Não deixe que o externo, ó Deus, venha nos enfraquecer, Senhor. Nós queremos provar e viver aquilo que a Tua palavra diz, ó Deus. Amém? Que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, porém o nosso interior se renova dia em dia, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos a Ti, Senhor. Que o Teu amor, ó Deus,
ó Deus, o teu Espírito Santo, que foi otorgado a nós, ó Deus, seja presente verdadeiramente em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Como diz a tua palavra, que teu amor lance fora todo medo, Senhor. Em nome de Jesus. Que sejamos curados de toda ansiedade, Senhor. Em nome de Jesus, que só o Senhor pode fazer isso, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus, ser curados de todo tipo de depressão, ó Pai. Que a tua alegria reine em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu declaro, Deus, sobre aqueles que estão sofrendo, ó Pai, de depressão, de qualquer doença, ó Pai, nesse momento, ó Deus, que estão, ó Pai, realmente oprimindo a vida deles, ó Deus, sejam curados em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio. Você diz à sua casa, eu recebo. Aleluias. Pai, oramos agora por todos aqueles que estão enfermos por essa doença, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, por esse vírus. Pai, cremos no teu poder de cura. Tu és o médico dos médicos. Senhor, ó Pai, mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não tenha o nome, Senhor, ó Pai, aqueles que estão enfermos, em cada leito de hospital dessa cidade, em cada UTI, pelo poder, no nome de Jesus, eu declaro cura sobre a vida deles, em nome de Jesus, ó Deus, que elas estejam, ó Pai, tenham o seu sangue renovado, ó Pai, que o oxigênio, ó Deus, voltem a circular em seus corpos, ó Pai, que tenham os seus pulmões restaurados, ó Deus, agora, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós queremos receber notícias de altas, ó Deus, queremos receber notícias de milagres, ó Deus, de restaurados, curados, em nome de Jesus, ó Pai, porque eu sei que o poder vem de Ti, Jesus, vem de Ti, ó Pai, ó Deus, aqueles que perderam familiares, pessoas que amam, ó Pai, que o consolo do Teu Espírito Santo sejam sobre a vida deles, ó Pai. Sobre cada criança que perdeu seus pais, sobre cada pai que perdeu seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, sobre cada, ó Deus, parente que perdeu um ente querido, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu consolo, que a Tua paz confortante seja sobre a vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós abençoamos, ó Pai, os cientistas dessa nação, ó Pai. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que trabalharam pelas vacinas no mundo, Senhor, que conseguiram, ó Deus, ter bons experimentos, ó Pai, e liberarem as vacinas, ó Pai, que a Tua bênção seja sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que a Tua bênção esteja, ó Deus, sobre aqueles que trabalham nos laboratórios, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando todos os processos, ó Pai, desde ali, ó Pai, da matéria-prima até, ó Deus, a aplicação das vacinas, ó Pai. Nós pedimos de Ti, Senhor, ó Deus, que o Teu cuidado seja sobre todos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos, ó Deus, estar seguros para voltarmos à comunhão, ó Deus, e realmente fortalecermos uns aos outros no Teu amor, ó Pai, e na fé que vem do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce e linda consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém? Obrigado por ter estado aqui conosco até agora, por ter participado junto conosco, por ter comentado aí, por ter falado conosco. É muito bom, né? Mesmo que distante, que não é o nosso gosto totalmente, mas é muito bom ter você conosco. Amém? Deus te abençoe. Deus te dê uma semana maravilhosa e sobre a bênção e a proteção dele, em nome de Jesus. Até domingo que vem.